Eu acho que essas falas, elas estão mais no sentido de gerar uma situação, mais uma vez, de medo e insegurança para dobrar o outro à sua própria vontade. Né? Para, enfim, gerar essa grande comoção, para gerar todo um debate em torno dessa questão e, a partir desse debate, vou utilizar uma expressão muito corriqueira aqui, para ver o que é que cola, para ver o que está dentro do conjunto de ações possíveis. Mas eu acho que essas questões, a Groenlândia, o Panamá, a questão do México, são importantes. Ele coloca que essas regiões, essas localidades, são importantes para garantir a segurança econômica, e isso me chamou bastante atenção. Essa fala, por exemplo, da Groenlândia, ela já tinha aparecido no primeiro mandato do governo Trump, mas tinha aparecido mais no sentido de uma oferta, de compra da Groenlândia, alguma coisa assim. Foi algo bem sutil, bem passageiro, digamos assim, inclusive não gerou tanto burburinho. Mas, para além dessa breve aparição da Groenlândia no primeiro mandato, para quem conhece o debate estratégico e geopolítico desenvolvido nos Estados Unidos e difundido nas escolas militares, eu acho que esse é o ponto que me chama a atenção. Essas falas em relação ao México, em relação ao Panamá, em relação à Groenlândia, não me surpreendem tanto. Claro que surpreende o tom, surpreende o fato do Trump dizer que não vai, que não assegura que não vai usar forças armadas norte-americanas, mas a singularização desses lugares como lugares com importância estratégica, isso não me surpreende tanto. Porque no pensamento geopolítico norte-americano, por exemplo, a Groenlândia é vista como a região mais equidistante para os Estados Unidos, tanto da Europa quanto da Ásia. Então, ter acesso a essa região colocaria os Estados Unidos em posição de superioridade em termos de projeção de força em relação a esses dois lugares. E qual é a sinalização que o Trump faz com isso? A sinalização de que, do ponto de vista das relações ou das possíveis relações de inimizade em que os Estados Unidos precisa projetar força, a Ásia e a Europa são igualmente importantes. Então, não é mais só a Ásia, digamos assim, que é esse grande outro que os Estados Unidos precisa se preocupar, precisa ficar atento, precisa contrapor. A Europa também passa a fazer parte desse rol de atores. E o Canal do Panamá sempre fez parte, digamos assim, das fetichizações militares norte-americanas, porque ele, junto ali, aí tem uma triangulação que os geopolíticos norte-americanos fazem. Então, o Canal do Panamá, junto com a Ilha de Santa Lúcia, junto com a foz do rio Mississippi, formam, digamos assim, essa triangulação que é vista pelas escolas militares, por exemplo, como importantes para a defesa nacional. E aí, enfim, se a gente estiver com a geografia aqui na nossa cabeça de forma bem fresquinha, qual é um dos principais países de interesse dos Estados Unidos que está no meio dessa triangulação? Cuba. Então, essa região é vista como uma região assim de primeira linha de defesa dos Estados Unidos. Então, não é só uma área de influência, digamos assim. Outros governos falaram de área de influência no sentido de suavizar a retórica, mas esse pensamento militar norte-americano vê essa região como a primeira linha de defesa e de que, portanto, os Estados Unidos precisam ter uma presença ativa nesses locais, como, por exemplo, no Canal do Panamá. Então, a justificativa pode ser econômica. Essa foi uma das principais justificativas apresentadas pelo Trump. Mas eu não acho que a justificativa econômica seja a única justificativa. Muito bem colocado, muito bem lembrado, Bárbara, em relação aos interesses estadunidenses no que diz respeito a essa região, a Groenlândia, o Canal do Panamá, enfim. Bárbara, eu conversei ontem aqui no programa com o professor Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais aqui da UERJ, no Rio de Janeiro, falando, obviamente, sobre a posse do Trump, as expectativas aí para esse primeiro discurso do novo presidente dos Estados Unidos. E o professor disse aqui para a gente que o Trump ele não se propõe a ser uma liderança internacional, ele quer apenas limitar o perímetro de atuação dos Estados Unidos, que Trump aceitaria essa ideia do multilateralismo, especialmente com a presença da China, enfim. É por aí mesmo, Bárbara, você acha que o republicano ele tende a conviver bem com os chineses, enfim, ele não vai disputar a hegemonia propriamente dita? Eu acho que não, Anderson. Enfim, aí sinto discordar do professor Williams, que inclusive foi meu professor. Talvez isso fale um pouco sobre a minha idade, mas enfim, o professor Williams foi meu professor, mas eu tendo a entender que não. E o que me indica isso
é o fato de que no próprio discurso do Trump ontem, ele menciona que o fim da queda, de que naquele momento acabou o fim da queda dos Estados Unidos. Bom, primeiro ele reconhece que os Estados Unidos estavam em declínio, né, de que havia ali um processo de transição hegemônica, e nesse processo de transição hegemônica os Estados Unidos estavam em decadência e, enfim, possivelmente, no caso, a China em ascensão. E ele coloca que esse momento se encerra, né, se encerra com esse início do segundo mandato dele. Então, eu não vejo dessa forma, assim, eu não vejo uma desejabilidade, uma propensão do Trump para compartilhar a multipolaridade, muito pelo contrário. O que me parece que vai ser o mote, digamos assim, ou o principal lema da política externa dos Estados Unidos, eu acho que o que vai se desenhar vai ser um isolacionismo reacionário. Ou seja, um isolacionismo que se retira ou fragiliza soluções de compromisso conjuntas, como, por exemplo, OTAN, ONU, Acordo de Paris, Organização Mundial da Saúde, como você mesmo mencionou, mas que age internacionalmente de forma isolada, individual, com base no uso da força retórica, das penalizações econômicas, enfim, a princípio, para fazer valer o seu interesse nacional.